Boa noite a todos. Eu me chamo Rosilene, tenho 53 anos e moro em Passatempo, Minas Gerais. E na época que ocorreu esse fato, eu tinha por volta de 22 anos. Havia acabado de me casar, então me mudei com meu marido para a fazenda onde moravam os seus pais. A fazenda ficava em São Lourenço, Minas Gerais, mais precisamente na divisa entre São Lourenço e Ibatuba, no sul de Minas. A fazenda era muito grande, e além do caseiro e a sua família, no casarão principal moravam os meus sogros, já que eram idosos, tinham mais de 60 anos na época, e o meu marido tinha apenas 30. Não havia vizinhos por perto, e nem comércio, rodovia, não havia nada. E para piorar, o local era de difícil acesso. A fazenda ficava em um lugar muito alto, o vento uivava a todo momento, e o frio era insuportável, mesmo com o sol. Ou até mesmo dentro de casa, o frio congelava até os ossos. Os meus sogros eram do tipo calados, não eram de falar muito, e sempre gesticulavam um para o outro, ou faziam sinais que nem eu ou meu marido entendiam. Eu achava o lugar um tanto que bizarro. O caseiro e a sua família sempre contavam causos de assombrações por aquelas bandas, mas como eu morria de medo, eu nunca ficava lá com eles no alpendre da fazenda escutando esses causos. O meu marido costumava chegar do serviço sempre por volta das 20 horas, e certa vez estava a família do caseiro e eu no alpendre da casa, conversando. Então, ouvimos a porteira se abrir e escutamos ela se fechar, e em seguida o trotar de cavalo. Achamos que era o meu marido, pois ele voltava a cavalo da fazenda onde ele trabalhava, e também era próximo do horário dele chegar. Preparei-me para entrarmos em casa, mas nada dele aparecer. Esperamos mais um pouco e nada, e todo o barulho cessou. O caseiro e os seus filhos foram até a porteira, mas a mesma estava fechada e não havia ninguém, nem cavalo e nem nada. E como estava escuro, não pudemos ver direito, mas os barulhos eram nítidos. O meu marido só chegou uns 40 minutos depois. Bem, eu não comentei nada a ele. Um tempo depois, o meu irmão saiu de casa e veio morar comigo na fazenda. Conta ele que certo dia, era uma sexta-feira de lua cheia, e ele voltava de um arraial a cavalo, e mesmo sendo noite de lua clara, às vezes o caminho ficava escuro devido às nuvens tamparem a lua, mas o meu irmão nunca teve medo de andar por lá, pois lá é uma região segura. E nesse dia, depois dele andar metade do caminho para casa, ele passou por uma estradinha que tinha uma cruz de cabeça para baixo que ficava no alto de uma árvore. Ninguém sabe quem foi o autor, mas ninguém nunca se atreveu a tocar naquilo. Mas o certo é que sempre que alguém passa por ali, a temperatura caía e fazia mais frio que o normal. Bem, quando ele estava passando por essa cruz invertida na árvore, ele viu umas crianças brincando com algo que parecia ser um jumento. Ele então notou que não estavam brincando, e sim maltratando o pobre jumento que relinchava, jogando pedras e chutando ele. Ele achou estranho aqueles garotos ali, aquela hora da noite, mas resolveu ir lá e dar um fim naquilo. Ele gritou para os meninos deixarem o jumento em paz. Então, os 3 garotos que estavam lá pararam e olharam para ele. Vocês 3, parem com isso. Isso é uma covardia. Enquanto ele se aproximava, os 3 garotos se entreolharam e cochicharam alguma coisa que ele não pôde ouvir. Então,
O jumento aproveitou que a atenção deles não estava mais nele e saiu correndo. E quando ele fez isso, a nuvem que bloqueava a luz da lua se dissipou de onde estava, e então a lua cheia clareou tudo em volta. E quando tudo ficou claro, o coração do meu irmão parou. O que parecia ser 3 garotos não eram 3 garotos. Eram 3 diabinhos com aparência de crianças, com peles escuras, quase negras. Estavam vestidos trapos e não tinham mais do que 1,20 m de altura. Eram muito magros e os ossos da coluna pareciam sair da pele e tinham chifres no meio da testa. E quando meu irmão viu aqueles bichos na estrada, a poucos metros dele, ele entrou em pânico e então o seu cavalo saiu correndo na direção oposta. Um deles gritou alguma coisa e os outros 2 responderam algo. O meu irmão não entendeu nada e nem mesmo eu quero saber o que eles disseram. Mas a voz dos diabinhos era algo assustador, uma voz muito grave e profunda, muito grossa, que parecia ser proferida por um gigante, mas saindo de criaturas que pareciam crianças. Ele olhou para trás e eles estavam correndo atrás do meu irmão no cavalo, soltando gritos e naquele tom grosso que parecia um trombone desafinado. O meu irmão voltou para o arraial na outra fazenda, que ainda não havia acabado, e só voltou de lá por volta do meio-dia. Porém, quando passaram pela mesma estrada, o cavalo empacou a poucos metros da árvore que ficava a cruz invertida, mas em seguida ele disparou rumo à fazenda, e o meu irmão nunca mais passou por aquele trecho à noite. Certa vez, eu fui passar o Dia dos Pais na casa dos meus pais, e quando voltei para a fazenda, eu voltei de carro. O meu pai havia me levado no seu Fusca, mas ele não quis entrar. O meu pai, ele não gostava dos meus sogros. Eu havia chegado de uma viagem bem cansativa, pois os meus pais moravam em Belo Horizonte na época. Eu cheguei exausta, tomei um banho e fui me deitar no meu quarto e acabei pegando no sono. O quarto é grande, tem mais ou menos uns 10 metros por 15. Tem uma cama de casal, uma janela, uma penteadeira e um armário. Não tem muitos móveis, ou seja, ninguém se perderia em um quarto desses, mas algo estranho aconteceu na hora em que eu acordei. Era como se não fosse mais o meu quarto. Estava tudo escuro e eu não enxergava nada. Eu fui passando a mão pela parede para tentar encontrar o interruptor. Não achei. Tentei achar a porta, que por sinal é do lado do interruptor. O meu desespero foi ainda maior quando tentei encontrar o armário e não encontrei, pois ele ocupa meia parede do quarto, e era como se o quarto tivesse ficado sem portas e sem objetos. Eu passei a mão pelas 4 paredes do quarto, que pareciam que as paredes não tinham fim, e nem sinal da porta, nem armário, e nem interruptor, e nem janela. E eu nem sabia onde eu estava pisando, pois não parecia o piso do meu quarto, e sim um piso cheio de buracos. Eu tive a impressão de seguir por um extenso corredor e andar por uns 30 metros sem achar o fim, e nem as paredes eu conseguia mais tocar. Isso durou mais ou menos uns 15 minutos. Eu gritava para os meus sogros que estavam na sala, mas eles não me escutavam. Muito assustada com o que estava acontecendo, eu cheguei a pensar que estava sonhando, e posso dizer que foi real, pois eu senti dor na hora em que me dei uns tapas para conferir se realmente eu estava acordada. Então me lembrei de uma história que o meu pai sempre me contou, que havia ocorrido com ele. Ele estava caçando
e de repente se viu fora da trilha, e do nada ele ficou em meio a vários pés de eucaliptos. Ele começou a andar e não achava a saída da trilha. Aí ele parou, se sentou, comeu uma maçã, descansou e de repente ele viu a saída. Então eu tentei me acalmar e voltar para a cama. Eu andei muito, mas muito mesmo para chegar até a cama. Parecia que ela havia trocado de lugar. Enfim, eu me deitei de novo. Fiquei um tempo pensando na história do meu pai. Esperei um tempo na cama, me acalmei e depois de alguns minutos eu me levantei e imediatamente eu achei o interruptor. Acendi a lâmpada e tudo estava normal. Nada estava fora do seu lugar, o que seria impossível após eu vasculhar o quarto inteiro. Ainda inconformada com o ocorrido, eu abri a porta e fui para a sala. Falei sobre o ocorrido com os meus sogros e, para minha surpresa, tal fato também já havia ocorrido com a minha sogra, naquele mesmo quarto, há alguns anos atrás. Depois disso, eu nunca mais gostei de ficar naquele quarto sozinha. Não por medo do desconhecido, mas sim medo de ficar nele e talvez presa para sempre. Eu contei essa história para o caseiro e a sua família, e foi quando o caseiro revelou que aquela fazenda sempre foi assombrada. Ele disse sobre a coisa que corria à noite gritando pelos telhados, e também contou uma história que me deixou muito intrigada. Dizia ele que em uma certa noite de lua cheia, pois essa cena já é clássica por aqui, mas agora não haviam mais assombrações novas, disse o caseiro se lamentando. Ele também disse que as assombrações têm prazo de validade. Dizia ele que todo mundo que morre antes de vencer o seu tempo na Terra fica aparecendo para os outros, e bem antigamente isso acontecia muito por lá, pois naquele alto passava uma estrada de boiadeiro. Ele apontou na direção e disse que eram os tropeiros tocando os animais. E quando havia uma rixa, naquela época, sem lei, dos tempos antigos, não precisava de muito motivo para um matar o outro nas tocaias. Uma vez, por trás da capela que tem na colônia de moradores, apareceu um homem desconhecido de cabeça baixa, andando lá bem em cima de um piso onde tinha acabado de jogar uma camada de cal. Ou seja, qualquer passarinho que pisasse lá ia deixar um rastro. Chamaram um homem, ele não respondeu e desapareceu no iluminado quando acenderam os lampejos. Foram ver de perto e não tinha rastro no cal. Era assombração, dizia Nico, o caseiro. Talvez um daqueles boiadeiros caído em desgraça nas brigas de faca de outrora. Mas o pior foi o que aconteceu com o cachorro que tinha na fazenda, um cão branco e destemido que enfrentava qualquer bicho. O seu Nico estava cortando vara de eucalipto quando ouviu um barulho estranho saindo do meio do mato. O cachorro logo se alvoroçou e correu para lá, arreganhando os dentes. Todo mundo parou para ver, pois se fosse um bicho qualquer, não ia sobrar nada do coitado. Mas de repente, o cão bravo, ele deu um gemido fino e voltou com o rabo entre as pernas e com a moral perdida. Era o lobisomem, pois logo em seguida todos ouviram um uivo estrondoso e passos pesados se afastando dali. Dizia o seu Nico: depois que os meus sogros morreram, a fazenda foi abandonada, pois nos mudamos para outra cidade de Minas e vivemos aqui até os dias de hoje. O estranho é que ninguém nunca quis comprar a fazenda. O caseiro tomou conta de lá por muitos anos, até que decidiu ir embora sem mais e nem menos.
O motivo, segundo ele e sua família, eram os espíritos dos meus sogros que os atormentavam e não os deixavam em paz, pois não paravam de falar de uma tal botija de ouro que eles haviam deixado enterrado embaixo do abacateiro. Mas o seu Nico disse que esse dinheiro não era dele, e ele não queria dinheiro nenhum amaldiçoado. Bem, se eu não fosse medrosa, eu voltava lá em busca dessa tal botija de ouro. Boa noite, e vão dormir logo.